Fala meus amigos, estamos começando aqui mais um vídeo do canal e hoje a gente vai falar sobre esse livro aqui muito legal, que é o romance O Meu Pé de Laranja Lima, tá? Que é um romance aí do José Mauro de Vasconcelos, escritor brasileiro, e ele acaba de conquistar a China, né? Tá fazendo sucesso lá na China. Rolou uma notícia aí ontem, esses últimos dias, né, na verdade. E, enfim, o livro já chegou a 400 mil exemplares vendidos na China e está se transformando, inclusive, em livro paradidático lá no sistema educacional da China, tá? Então, como esse livro tem uma importância muito grande aqui para mim também, foi o primeiro livro que eu li, assim, de maneira mais, enfim, né, um livro inteiro e tudo mais, quando eu tinha ali por volta dos 10, 11 anos. Então, enfim, é um livro muito importante aqui na minha história. Eu vou falar um pouquinho sobre isso aqui, sobre esse fato interessante, que na verdade se acrescenta aí ao fato também envolvendo o Memórias Póstumas de Brás Cubas, que é um livro que está fazendo sucesso lá nos Estados Unidos também agora, por conta da Courtney, né, que é uma youtuber, né? Enfim, ela é uma influenciadora digital aí da literatura, e fez um vídeo lá elogiando pra caramba o livro, e o livro... Ela tá com... Eu fiz vídeo aqui falando sobre isso também, né? Tá com um projeto lá de ler um livro de cada país do mundo. E quando chegou no Brás Cubas, ela parou, falou: caramba, esse aqui é o melhor livro que existe e tal. E o livro, então, tá fazendo sucesso lá por conta disso aí também. E aí agora tem essa notícia aí do livro do José Mauro de Vasconcelos, mais uma vez aqui, né? O Meu Pé de Laranja Lima, tá? Vamos falar um pouquinho sobre isso então aqui no vídeo de hoje, beleza, pessoal? E aí antes eu deixo com vocês aqui mais uma vez a dica do meu novo livro de poemas, está aqui do outro lado de cá. Quem quiser entrar em contato aí, é só falar, o zap está na descrição do vídeo, furar esse bloqueio bizarro que eu sigo vivendo aqui, a gente conversa a respeito. Falou? Então, pessoal, vamos lá. Mais uma vez aqui eu mostro, quer dizer, um recadinho inicial rápido aqui. Eu fiz um vídeo há 3 dias, eu fiz um vídeo falando sobre os livros novos, né, que chegaram aqui, e disse que estava faltando um, né? Então esse que estava faltando chegou ontem. Esse aqui, ó, 8/1, A Rebelião dos Manés, tá? Que é um livro aí falando sobre aquela lambança lá, aquela bizarrice que os bolsonaristas fizeram em Brasília no dia 8 de janeiro de 2023, tá? Então, enfim, já está aqui na lista dos próximos livros, porque é uma questão que a gente tem que pensar muito sobre isso aí, tá? Para poder desenhar melhor o que é o Brasil e tudo mais, tá? Isso aqui foi uma obra de arte que a gente tem que estar discutindo o tempo todo aí, isso aqui, porque isso diz muito do que é o Brasil, tá? E aí, enfim, tá aqui, o Esquerda e Direita nos Espelhos de Brasília, Pedro Fiore Arantes, Fernando Frias e Maria Luísa Menezes, certo? Eu também quero um dia escrever um livro sobre esse evento, mas pensando aí também em outros detalhes e provavelmente dialogando com algumas coisas que eles falam aqui, tá? Enfim, pessoal, vamos lá, né? Vamos falar aqui então um pouquinho. Meu Pé de Laranja Lima, esse livro aqui do José Mauro de Vasconcelos. Esse livro aqui, pô, é um livro importantíssimo na minha história. Foi o primeiro livro que eu li inteiro assim, na minha vida. Isso eu tinha, né, mais ou menos, essa edição aqui é de 87, então foi ali no início do ano, né? Eu tinha 11 anos. E, na verdade, eu tinha lido outras coisas antes, mais pedaços de livros para trabalhos escolares, né, aquela coisa toda, que a escola passa certos livros, a gente vai lendo e tal, mas muitas vezes sem a atenção necessária, às vezes ali porque você não chegou naquele ponto de dizer, caramba, isso aqui é uma coisa que me interessa, né? Então, mas nesse momento aqui foi o que eu olhei e falei, bom, caramba, isso aqui eu quero começar a me dedicar a fazer isso, né? Na verdade, eu já tinha uma história longa desde antes de saber ler com os quadrinhos, né? Eu já fiz vídeo falando sobre isso também, porque a minha avó lia lá as revistas em quadrinho para mim, eu guardava as histórias e tudo mais, queria algumas, a gente quer que fique repetindo também, porque a gente gosta, né? Então, enfim, e aí fui sei lá, né, dali de antes de saber ler até os 10 anos só nos quadrinhos e pegando esses livros aí que eram conectados com os trabalhos escolares e tudo mais, inclusive Machado de Assis e, enfim, né, outros autores, mas sem ali sem a devida atenção, o devido interesse. Meu universo ali mais era dos quadrinhos mesmo, e na verdade eu fui colecionador de quadrinhos até os 20 anos, né? Só fui parar mesmo de comprar os quadrinhos com 20 anos, mas tenho a coleção quase inteira aqui, e enfim, isso aí está na história, né? Então esse livro aqui eu li inteiro, e foi esse aqui, né? Foi essa ediçãozinha aqui, de 1987, tá? Então essa história aí que a gente vai falar um pouquinho sobre ela também, mas aqui mostrando para vocês a edição. Eu não consegui nem encontrar essa edição na internet, né? Talvez nem tenha mais aí.
e é uma relíquia aqui também, tá? Esse livro do José Mauro de Vasconcelos, 56ª edição do livro, editora Melhoramentos, tá? E aí, enfim, tá, ele tá aqui já, né, num estado aqui meio, né, as páginas já estão meio envelhecidas e tal, mas ele tá tinindo aqui, dá para ler inteiro normalmente, certo? Enfim, pessoal, e aí, vamos lá, né? Vamos ler a notícia aqui porque é legal pra caramba. Essa notícia fala sobre o sucesso desse livro do José Mauro de Vasconcelos na China agora, né? Então, enfim. E aí a notícia aqui da revista Fórum, vou deixar o link para vocês aí também. China em Foco, né? Conheça a história do livro brasileiro que vendeu mais de 400 mil exemplares na China. Romance infanto-juvenil narra a amizade entre um menino pobre e uma árvore frutífera. Toca em questões como pobreza e violência doméstica e conquistou o público chinês. Deixa eu apagar aqui, peraí, né? Só um minutinho para poder voltar aqui. Só um detalhe, algumas pessoas podem pensar, né? Por que você leu esse livro lá, justamente esse? Na verdade, não sei por que o primeiro livro que eu li foi esse, talvez porque tivesse ali disponível, alguém indicou, não lembro quem, não sei se foi, enfim, meu avô, minha avó, ou se foi um parente, ou se foi alguém da escola, não lembro realmente quem foi. Mas eu li o livro e também porque fala sobre questões de pobreza, violência doméstica, etc. e tal, não foi por isso que eu li o livro, foi por acaso, né? Foi uma coisa completamente por acaso, mas o livro é muito interessante e ao mesmo tempo é um livro dramático, né? É uma história dramática, não é um livro, enfim, totalmente alegre, não é um livro, não é uma história divertida, é um drama, né? É um drama, mas ao mesmo tempo tem essa coisa bacana ali da amizade do garoto com a árvore, tem, enfim, tem um lirismo interessante misturado com esse drama aí que faz o livro ser bem interessante, tá? E segundo aqui os relatos, é um pouco isso também que tem conquistado aí o público no resto do mundo e também na China. E aí a notícia diz o seguinte aqui então: O Meu Pé de Laranja Lima é um clássico escrito pelo autor brasileiro José Mauro de Vasconcelos, publicado pela primeira vez em 1968. Eu não era nem nascido, né? Eu nasci em 75, então esse livro foi publicado 7 anos aí antes de eu nascer. O romance que conta a história de Zezé, um menino de 5 anos, muito esperto e sensível, acaba de alcançar a marca de 400 mil exemplares vendidos na China. A narrativa tocante, profundamente emocional, se tornou leitura escolar para as crianças chinesas. A jornalista Isabela Shi, chinesa que fala português, que morou no Brasil e trabalha na Rádio China Internacional em Pequim, compartilhou a novidade pelas redes sociais. Tá? Então aqui tem um trecho dela e tem um videozinho que eles trazem de 3 minutos e 40 mais ou menos, dela descrevendo lá a chegada do livro lá, quantos livros já foram vendidos, enfim, comenta outros livros brasileiros da China e fala também, enfim, ela dá um depoimento lá também sobre o livro, sobre a história, e sim, ela entrevista também a tradutora do livro para o chinês, tá? Que aí tem um depoimento da tradutora ali que é bacana também da gente escutar, né? E aí ela diz, né, abre aspas aqui, a Isabela Shi, vários amigos brasileiros me contaram que este romance marca a infância deles e é leitura obrigatória também. É verdade? Se for sim, não é linda essa troca? Comentou, né? Então isso aí me inclui, né? Porque é um livro que marcou ali a minha infância, né? Tanto pela história, mas mais até o que fica na minha memória mais até hoje é o fato de ter sido o primeiro livro, né? Então isso, o primeiro livro inteiro, né, digamos assim. Isso é o que marcou mais, né? Mas a história é muito interessante, é muito bacana, porque inclusive tem uma certa atmosfera ali de você tentar, de como que você consegue driblar, né, certos problemas na infância, que é uma coisa não é fácil, né? Para muita gente não é fácil, então isso certamente também tem esse aspecto aí que cativa muita gente, né? E aí a Isabela Shi, ela... Aqui tem uma publicação dela do Twitter, tá? Então o Twitter dela é Shi Isabela, SH, né? Shi Isabela. E ela também tem um Instagram, que eu vou passar para vocês também depois, tá? Ela diz aqui: O Meu Pé de Laranja Lima se torna livro de leitura escolar na China. Desde o lançamento em 2010 já foram vendidos 400 mil exemplares, tá? E aí ela continua aqui, tem um videozinho que é muito legal, vale a pena, tem o link da Fórum aqui, tem outros links também que trazem um vídeo, né, dela que ela publicou no Twitter,
vale a pena vocês acessarem aí. E aí eles falam um pouquinho sobre o livro, tá? Então, que é a história do Zezé, que tem 5 anos, é muito esperto e sensível. Ele cresce pobre no interior do Brasil e é frequentemente maltratado pela família e pelas pessoas ao seu redor, mas encontra consolo e amizade em um pé de laranja-lima no quintal de sua casa. Tá? Então a história é um pouco essa aí. E o grande personagem do livro, né, é a árvore. Né? Isso, inclusive, remete muito ao Manuel de Barros. É interessante isso, porque o Manuel de Barros também tem vários poemas que ele fala da conexão do ser humano com a árvore e também das possibilidades que a gente tem até de adotar uma certa postura parecida com a da árvore, enfim, né, trocar com isso aí, que é uma sabedoria também do interior do Brasil que é muito rica na poesia do Manuel de Barros. Tá? Aí eles continuam, a árvore é batizada de Minguinho, né, por Zezé, que é o garoto, né, e planta e menino firmam uma amizade imaginária que serve como um escape para o protagonista da sua vida dura. A obra explora a visão do mundo pela perspectiva de uma criança e destaca a inocência e a imaginação de Zezé. A história mostra as dificuldades da vida dele, incluindo a pobreza extrema, né, e a violência doméstica. O vínculo entre o menino e seu pé de laranja-lima simboliza a necessidade de amor e amizade em meio a circunstâncias adversas. Né? Isso é muito legal também, muito importante. Né? E aí eles falam das adaptações, né? O Meu Pé de Laranja-Lima teve um impacto significativo na literatura brasileira e foi adaptado para várias mídias, incluindo televisão, cinema e teatro. A história de Zezé e Minguinho continua a ressoar com leitores de todas as idades devido à sua profundidade emocional e à universalidade dos temas abordados. Tá? E aí ele foi adaptado para o audiovisual várias vezes e eles falam, tem um filme de 1970... dirigido pelo Aurélio Teixeira, com Tarcísio Meira, Leôncio Faria, uma novela em 1970 produzida pela TV Tupi, foi logo 2 anos depois, né, do livro ser lançado, e foi uma das primeiras adaptações aí do livro para televisão. Tá? E aí uma minissérie em 1980, também produzida pela TV Bandeirantes, intitulada Meu Pé de Laranja-Lima, que trouxe a história para a televisão brasileira em um formato mais longo e detalhado. Né? E um filme de 2012, esse foi dirigido pelo Marcos Bernstein, e essa versão contou com atores como João Guilherme Ávila, que fez o papel do garoto Zezé, e o José de Abreu, né, que hoje é aí um ator que inclusive tem um posicionamento aberto sobre política e tal, defende o Lula, um cara bacana lá que faz um trabalho legal. E aí, enfim, o filme foi bem recebido pela crítica e pelo público, trazendo uma nova geração de espectadores para a história de Zezé. Essas adaptações ajudaram a manter a obra de José Mauro de Vasconcelos viva e acessível a diferentes públicos, além de apresentar a história de Zezé e seu pé de laranja-lima através de diferentes mídias e interpretações, né? Que isso é legal pra caramba também. E para finalizar, eles falam aqui do autor, né? De José Mauro de Vasconcelos. Eles dizem que ele nasceu no Rio de Janeiro, em 1920, teve uma carreira diversificada antes de se tornar um escritor de renome. Ele inclusive trabalhou como pugilista, ele foi lutador de boxe, né? E aí depois pescador e assistente de enfermeiro, olha só. E aí experiências que influenciaram sua escrita e a sensibilidade social presente em seus trabalhos. Isso é legal, né? Porque por vários motivos isso aqui, né? Porque primeiro que isso desmistifica muito, né, a figura do escritor, que muita gente acredita nisso, né? Que o escritor é aquela pessoa que fica dentro de casa escrevendo. E aí não faz mais nada, né? Não faz esporte, não faz nada, né? Não produz nada diferente na vida, a não ser escrever, ficar em casa escrevendo e lendo e tal. Né? E isso, inclusive, cria uma imagem ruim, né, dos escritores, como se fossem pessoas afastadas da, aspas, vida real, né? Como se existisse alguma coisa que não fosse a vida real, né? Mas enfim... E aí, quer dizer, né, quando a gente vê essas histórias, e tem também, enfim, todos os escritores têm outras atividades na sua vida, e essas atividades interferem na sua escrita e ajudam a gente a escrever melhor, a construir histórias que são ali temperadas por essas atividades também, em maior ou menor medida. Então, eu que já fui surfista e gosto de futebol e gosto de cinema, enfim, e de outras coisas, tudo isso interfere também na escrita, o tipo de música que você escuta também, de certa maneira, meio que vaza para ali, né? Não tem muito jeito. E aí a história do José Mauro de Vasconcelos não é diferente, né? Eles dizem aqui que ele foi pugilista, quer dizer, lutador de boxe, pescador e assistente enfermeiro. Então, provavelmente, quer dizer, certamente, né, há várias experiências que ele teve aí nessas atividades
vão aos pouquinhos migrando para a forma como ele constrói o personagem, até para a maneira dele narrar a história, para a forma como ele escolhe ali o papel de cada personagem no enredo. Tudo isso influencia e você pega não só as atividades que você faz, mas as pessoas que você conhece, os diálogos que você trava com as pessoas, e enfim, tudo isso, e os ensinamentos e as coisas ruins também que acontecem, tudo isso você vai transportando para o texto e vai construindo as histórias um pouco conectado com isso aí também, certo? E aí ele escreveu várias outras obras que eles listam aqui, né? Rosinha, Minha Canoa, de 62, Doidão, de 68, O Palácio Japonês, de 69, Farinha Órfã, de 73, Arara Vermelha, de 1981, Barro Blanco, de 1945, Longe da Terra, 49, e Vazante, que é de 1941, né, que eles alteraram aqui a ordem, né? Então, enfim, ele publicou o primeiro romance dele em 1941, quando ele tinha 21 anos, certo? E aí ele diz que a reportagem, né, diz que essas obras refletem o estilo sensível e humano de Vasconcelos, né? Frequentemente explorando temas da infância, da natureza e das experiências humanas em ambientes rurais e urbanos do Brasil. E aí eles passam para a notícia que tem a ver com a China, tá? Vamos ver o tempo aqui. Eles falam, né? A tradução de Meu Pé de Laranja Lima para o chinês foi feita por Ma Guanping e publicada pela primeira vez em 1983. Ela é uma tradutora conhecida por trazer várias obras literárias brasileiras para o público chinês, ajudando a promover a literatura brasileira na China. Tem uma entrevista com ela nesse videozinho aqui que a Isabela Shi publicou aqui, compartilhou, né, no Twitter, tá? E aí continua, né? Além de Meu Pé de Laranja Lima, a Ma Guanping, né, que é a tradutora lá para o chinês, traduziu outras obras brasileiras notáveis, contribuindo para o intercâmbio cultural entre o Brasil e a China. Algumas das outras obras que ela publicou incluem Vidas Secas, do Graciliano Ramos, O Alquimista, do Paulo Coelho, Gabriela Cravo e Canela e Capitães de Areia, os dois do Jorge Amado. Eles finalizam aqui dizendo que essas traduções ajudaram a popularizar a literatura brasileira na China e aumentar a compreensão e a apreciação da cultura brasileira entre os leitores chineses. Aqui vale um parênteses rápido. Quem quiser pensar aí essa questão, né, da importância da tradução de outras obras, de livros, né, na verdade, do Brasil para outros países e vice-versa, e a importância desse intercâmbio cultural entre todos os países. Tem duas dicas aqui, poderia, né, fazer um vídeo inteiro sobre isso, mas duas dicasinhas rápidas aqui, tá? Esse livro aqui da Pascale Casanova, que eu já fiz um vídeo inteiro aqui sobre esse livro, tá? E ela fala aqui da importância das traduções, tem várias reflexões sobre isso, certo? E esse livro aqui muito legal também, do Lawrence Venuti, chamado Escândalos da Tradução, tá? Que ele reflete aí os problemas, né, as dificuldades de traduzir para outro idioma, muitas vezes equívocos e às vezes ali os cortes, né, que muitas vezes uma outra língua faz, porque muitas vezes a questão de repente afeta ali uma visão cultural deles lá, e aí tem que eles fazem um filtro, né? E isso às vezes empobrece, mas isso cria também um diálogo aí, cria uma reflexão e tudo mais. Então, um livro legal pra caramba, tá? Do Lawrence Venuti. E aí, pessoal, para finalizar, tá? Eles dizem aqui o seguinte, que O Meu Pé de Laranja Lima é uma obra amplamente reconhecida e apreciada internacionalmente. Por isso, foi traduzida para diversos idiomas ao longo dos anos. Alguns dos idiomas para os quais o livro foi traduzido incluem, além do chinês, o inglês, espanhol, francês, alemão, italiano, holandês, japonês, coreano, árabe, russo, polonês, sueco, norueguês, dinamarquês, húngaro, tcheco, esloveno, grego e turco, certo? Então, um livro aí traduzido para dezenas de países no mundo, e ele é considerado um clássico da literatura infanto-juvenil brasileira e continua a ser uma leitura recomendada nas escolas do Brasil, tá? E aí, pessoal, falando aqui, citando rapidamente aqui a Isabela Shi, né? Ela tem um Instagram também, tá? E o Instagram dela se chama Boboiza _, né? Que é aquele tracinho embaixo sublinhado, né? Boboiza _ Shi, S-H-I, tá? Boboiza com S, né? B-O-B-O-I-S-A _ S-H-I. E aí ela diz aqui ela colocou isso agora, né, semana passada, O Meu Pé de Laranja Lima, de José Mauro de Vasconcelos, chegou à China em 2010 e já foram vendidos
400 mil exemplares. Agora o livro está incluído na lista de livros de leitura escolar de ensino primário chinês. A tradutora é minha querida professora Wei Ling. Ela é também editora final da governança da China de Xi Jinping, né, que é o presidente atual de lá. Então, na verdade, tem até uma diferença aqui, né, que a reportagem fala da tradutora anterior, né, provavelmente, que é Ma Guanping, eu acho, né? E aí essa aqui já diz que a tradutora atual é uma outra pessoa, que se chama uma professora chamada Wei Ling, né? Mas acontece isso, né? Às vezes tem dois tradutores ali, duas pessoas que traduzem o mesmo livro, isso é normal, né? E enfim, a Isabela Xi então publicou isso aqui, vou deixar também o Instagram dela para vocês aí, tá? Para quem quiser conferir lá e tudo mais. E aí o jornal Nota publicou aqui uma reportagem legal que fala sobre outros livros brasileiros que conquistaram o mundo, né? Então eles falam aqui que o livro mais traduzido, o livro brasileiro, né, mais traduzido de todos os tempos é O Alquimista, do Paulo Coelho, um livro publicado em 1988, tá? Isso de acordo com a agência France Press, né? O romance alegórico, né, do Paulo Coelho já vendeu mais de 150 milhões de cópias no mundo todo, tá? Depois do Paulo Coelho tem o Jorge Amado, né, o Capitães de Areia, publicado em 1937, ele já foi traduzido para 48 idiomas, certo? E de quebra também adaptado para o cinema, rádio, teatro, televisão. Tem A Hora da Estrela, da Clarice Lispector, e eles dizem aqui que a Clarice Lispector é hoje a escritora brasileira mais traduzida no mundo, tá? Ela já foi traduzida para 32 idiomas e publicada em 40 países e continua sendo publicada, né? Continua sendo traduzida, tá? E o A Hora da Estrela é o mais traduzido dela, inclusive tem uma edição árabe. Eu não li o A Hora da Estrela, mas eu vi o filme, né, da Macabeia e tal. Mas eu li aqui vários outros da Clarice, tenho aqui um monte, tá? Enfim, depois o Grande Sertão Veredas, do Guimarães Rosa, que diz aqui, né, o romance experimental de 602 páginas, já foi publicado em 1956 e já foi traduzido para diversos idiomas, incluindo o inglês, o alemão, o francês, o espanhol e o italiano. A obra está na lista dos 100 melhores livros de todos os tempos, tá? O Grande Sertão Veredas, do Guimarães Rosa. E aí o Vidas Secas, depois do Graciliano Ramos, também é citado, né? É um livro de 1938 e se transformou em um famoso romance que alcançou fama internacional. O livro foi editado em 20 países, primeiro na Polônia, em 1950, e a última tradução foi feita na Espanha, em 2010, para o catalão, que na verdade é uma língua que é falada no norte da Espanha, né? Lá na Catalunha, onde tem Barcelona e tal, tá? Enfim, e aí para finalizar, o último romance que eles citam é o famoso Macunaíma, né? O livro do Mário de Andrade, que foi publicado em 1928 e já foi publicado para 20 países estrangeiros e traduzido para pelo menos 15 línguas, virando um baita sucesso internacional. Então, pessoal, isso aí, pô, muito legal, né? Muito bacana aí essa notícia, tá? Tá aqui mais uma vez o Meu Pé de Laranja Lima, né? Do José Mauro de Vasconcelos, que é um livro aí, é um livro muito interessante, muito bacana, é dramático, é uma história que vai emocionar muita gente, né? Se você tiver ali ou se você for muito sensível ou tiver num momento muito sensível da sua vida, talvez você até chore aí lendo o livro, porque tem várias situações ali dramáticas e tudo mais. É um livro que não é um livro, né, vale alertar, né? Não é um livro alegre nem nada, mas tem ensinamentos interessantes e é bacana, né? Porque para além disso tem a narrativa, tem o enredo, tem a história, então, enfim, é, né, um livro muito bacana, um livro importante da nossa história e também da minha história de vida aqui, tá? E aí, pessoal, para finalizar, a Isabela Xi, né, ela disse lá no vídeo dela, né, que é esse vídeo de 3 minutos e 40 que eu disse para vocês que tem ali, ela diz que tem vários autores brasileiros que já foram traduzidos e são muito famosos no mandarim, né, que é a língua da China, tá? Dentre eles o Machado de Assis, Clarice Lispector, Jorge Amado, Rubem Fonseca, Monteiro Lobato, né, e outros, tá? E aí ela pergunta, qual o escritor brasileiro que você argumenta, né? Que de repente ela está querendo dizer ali qual o escritor brasileiro que você indica, né? Deixe nos seus comentários, tá? E, enfim, e aí existe uma lista aqui também que eu vou deixar para vocês dos 12 autores mais traduzidos, né? Dos 12 autores brasileiros mais traduzidos,
tá? E curioso que eles não colocam aqui o Paulo Coelho, né, na lista, tá? Então você vê que tem uma, enfim, tem uma, às vezes um link diverge do outro, né? Essa pesquisa a gente tem que às vezes fazer com uma certa, enfim, ali com um tempo maior, porque algumas informações divergem. Mas enfim, talvez aqui estejam falando da obra, né, inteira, né? Então, enfim, os mais traduzidos, né, são o Machado de Assis, está aqui o Alienista, certo? Em segundo lugar, a Clarice Lispector, está aqui, ó, certo? O Água Viva da Clarice Lispector, que é uma espécie de novela, ensaio, bem interessante também, o Água Viva, tá? O que mais aqui? O terceiro é o Guimarães Rosa, aqui tem as Novas Seletas, né, do Guimarães Rosa, tá? O quarto da lista é o Jorge Amado e o Graciliano Ramos. Eu não tenho nada aqui em livro físico, só em PDF, né? Mas enfim, o Jorge Amado está citado aqui em quarto, o Graciliano Ramos em quinto, o sexto que aparece é o Milton Raton, está aqui, ó, né? Esse livro aqui, Órfãos do Eldorado, dele, eu não li ainda, mas está aqui, né, na minha lista também. Tá? O sétimo autor dessa lista aqui é o Chico Buarque, então está aqui o Leite Derramado, que eu já li, certo? O que mais? E aí, o oitavo é o Drummond, que eu também não tenho nada em livro físico aqui do Drummond. Rubem Fonseca eu também não tenho nada, está aqui em nono. E para finalizar, o Oswald de Andrade, né, que eu cito várias vezes aqui também. Tá aqui, aqui tem os manifestos do Oswald, tá? O que mais, pessoal? O décimo primeiro é o Mário de Andrade, está aqui o Macunaíma, nessa edição velhinha aqui que eu tenho, né? Mas enfim, tá? O Macunaíma, esse livro sensacional aí da literatura brasileira. E o último autor dessa lista aqui, de 12, é o Moacir Scliar, tá? Então tá aqui, do Moacir Scliar eu li esse romance aqui, que se chama O Exército de um Homem Só, mas eu li esse livro já tem, né, assim, muitos e muitos anos, eu devia ter 20 e poucos anos ali quando eu li esse romance. Mas é interessante, né, o Capitão Birobidzhan, né, que é uma sátira que ele faz ali do socialismo e tal, enfim. E está aqui o Moacir Scliar, que é um escritor do Sul. E aí, pessoal, para finalizar, como a Isabela Xi, né, ela sugeriu aqui, né, quais escritores brasileiros que você argumenta, né, que ela diz, ou enfim, que você sugere, tá? Então, vou deixar aqui uma lista com 7 autores que os chineses podem, de repente, começar a olhar aí, os tradutores e as tradutoras aí da China podem olhar para esses autores para, de repente, levar para a China, né? Porque são autores geniais aqui. O Menalton Braff está aqui, ó, esse livro de contos aqui sensacional do Menalton, A Sombra do Cipreste, ganhador do Jabuti, tá, o grande fera aí. O Nelson Rodrigues, tá aqui esse livro aqui do Nelson também, que tem algumas peças dele, que para mim, enfim, dos autores antigos, né, é o meu preferido, tá? O Nelson Rodrigues está aqui. Álbum de Família, Anjo Negro, Doroteia e Senhora dos Afogados, são peças aqui do Nelson Rodrigues, certo? O que mais? O João Gilberto Nou, tá? Grande escritor também do Sul. Esse livro aqui é sensacional também, de contos dele, O Cego e a Dançarina, inclusive, especialmente o último conto, que se chama O Cego e a Dançarina, que é brilhante, tá? Também fica a dica aí, né, para os chineses. O Jô Soares, que infelizmente, né, faleceu aí, tem 2 anos mais ou menos, mas enfim, tá aqui o Xangô de Baker Street, que é um romance engraçadíssimo, muito legal, tá? Esse romance do Jô, e tem outros do Jô Soares também, tá? Que mais aqui, pessoal? O Julian Fuchs, também escritor brasileiro, também atual aí, né, que está publicando, esse romance dele é muito bom também, Procura do Romance, grande romance aí do Julian Fuchs, também os chineses prestem atenção nele. A Patrícia Mello, tá aqui o Elogio da Mentira. Esse aqui é um livro que já foi traduzido aí para, parece que mais de 40 países também, é um livro muito traduzido, mas enfim, não sei se já foi traduzido para a China, fica aqui a dica, tá? Para a galera aí da China também, para acrescentar nessa lista. E por último, pessoal, deixa eu ver o tempo aqui, o Sérgio Santana, né, que também é um dos meus escritores preferidos aqui, tá? Um Crime Delicado, romance sensacional dele aí também, tá? Que os chineses também conheçam, né, o Sérgio Santana, traduzam, porque vale muito a pena aí também, beleza? Então é isso, pessoal, esse vídeo aí foi pra gente falar aqui, né, deixa eu pegar aqui o livro do José Mauro de Vasconcelos, agora não sei nem onde eu botei o livro aqui, tá aqui, né,
para a gente finalizar o vídeo, tá? Comemorando aí, né? 400 mil exemplares vendidos lá no Japão e o romance do Zé Mauro de Vasconcelos se transformou agora em livro escolar na China. Olha que legal. Beleza? Então é isso, pessoal. A gente se fala aí no próximo vídeo, no vídeo de amanhã. Grande abraço. Tamo junto. Fui.